Esta cordilheira. Aparentemente seu nome oficial era Cordilheira da Fronteira. Não era a fronteira entre o Império Amide e o Reino Orbalme, mas supostamente a fronteira entre o mundo dos humanos e o mundo dos monstros. Por esta razão, a cordilheira era em sua maioria terra inexplorada e havia ninhos do diabo por toda parte. Passar por ele com esses números faria com que os monstros assumissem que eram presas e atacassem. Conteúdo patrocinado. No entanto, como Vandaliel e os Ghouls estavam evitando os ninhos do diabo e construindo seu próprio caminho, os monstros que os atacaram eram os mais fracos que viviam nas bordas dos ninhos do diabo. Eu derrotei um lobo que parecia um ouriço. Vigaro. Eu nunca vi aquele monstro antes, vi? Eu me pergunto se é gostoso? Tareia. Parece delicioso, parece delicioso. Basdia. Além disso, eles eram monstros tão pouco inteligentes que não entendiam o quão perigoso era atacar um bando de centenas de ghouls. Então eles foram mortos imediatamente e ofereceram sua carne para usar como comida e pele para usar para fazer mais frio. Roupas de clima. Seus estoques de carne orc diminuíram consideravelmente recentemente, então isso foi muito bem-vindo. No entanto, ainda havia momentos em que grandes monstros atacavam. É um bando de Wyvern. Hoje, um bando de Wyvernos estava atacando do céu. Essas criaturas cujos membros dianteiros também eram suas asas eram a forma mais baixa de monstros do tipo dragão, e eram menos inteligentes do que outros dragões. Os estudiosos deste mundo estavam discutindo se deveriam ser classificados como semidragões. Eles não cuspiam fogo ou usavam magia, mas eram monstros de nível 5 que eram excepcionalmente hábeis em manobrar pelo ar com presas e garras afiadas que eram tão perigosas quanto pareciam. Se o voo deles pudesse ser impedido, eles seriam tão fortes quanto um monstro de nível 4, mas esta era uma cordilheira a uma altitude estimada de mais de 2.000 metros. Não importa como alguém olhasse para isso, os Wyvern tinham a vantagem do terreno. Apesar de serem pouco inteligentes em comparação com outros dragões, eles eram muito inteligentes em comparação com os animais. Eles se reuniram e atacaram em grande número e miraram na parte de trás da linha de carruagens e outros lugares onde a defesa parecia mais fraca, então eles eram bastante problemáticos. Havia 5 Wyvern no rebanho hoje. Era um número bastante problemático para lidar. Gai. Quando um comando saiu na linguagem de batalha dos Ghouls, os guerreiros simultaneamente dispararam suas flechas enquanto as mulheres lançavam vários feitiços. Mas como os Ghouls viviam em uma floresta e suas presas eram criaturas que se aproximavam para tentar comê-los, sua proficiência com ataques de longo alcance era relativamente baixa. Havia um grande número de Ghouls com a habilidade Archery, incluindo Basdia, mas seus níveis com essa habilidade não eram muito altos. Gaiaon. Aquele em quem eles podiam confiar em momentos como esse era Bombard, que se tornou um Sectri Bard de nível 4. Desde que Bombard alcançou o rank 4 e foi fortalecido pela habilidade Strengthen Followers, mesmo os Wyvern não podiam baixar a guarda contra isso. Como se sentissem isso instintivamente, 2 dos 5 Wyvern voaram em direção a Bombard. Eles decidiram comprometer 2 Wyvern do rebanho para derrubá-lo rapidamente, em vez de simplesmente mantê-lo ocupado com um viver. Impedir os movimentos do Bombard removeria sua maior força, sua mobilidade. Então os Wyvern tomaram a decisão correta. No entanto, à medida que os lêmures transparentes desapareciam, eles liberavam sua poderosa sede de sangue. Jiuji. Os Wyvern foram confundidos pela sede de sangue que atacou seus instintos naturais. 3 deles viraram o corpo para tentar fugir, enquanto o movimento dos outros 2 vacilou. Mire naqueles 2. Niku. Uma enxurrada de flechas e feitiços atacou os 2 Wyvern. Com seus movimentos lentos, eles eram simplesmente alvos de prática, e suas escamas não eram duras o suficiente para bloquear os feitiços e as flechas disparadas com a força sobre-humana dos Ghouls. Os 3 Wyvern escolheram escapar e indefesamente viraram as costas para Bombard. Bombard disparou penas espirituais em um deles e mutilou seu pescoço com suas garras. GYAO. 3 Wyvern caíram na superfície da montanha enquanto os outros 2 fugiram com pressa. Vandaliel levantou a mão para os 2 que fugiam, mas depois voltou a baixar a mão sem fazer nada. Você tem que economizar sua mana, Van, então nos ajudar com seus lêmures é o suficiente. Basdia. Esta grande jornada se tornará difícil se você entrar em colapso, Bokshan.
Por favor, cuide-se. Sam. Sim, eu sei. Vandaliel. Vandaliel estava pensando em testar se ele poderia usar Death Attribute Mana para apagar a força de sustentação que os Wyvern precisavam para voar. Mas como ele era o responsável por fazer as estradas, se ele desmaiasse por ficar sem mana, os Ghouls teriam que parar de se mover enquanto ele se recuperava. Se um deslizamento de terra ou algo assim ocorresse em tal situação, seria um grande problema. E assim Vandaliel teve que prestar muito mais atenção à sua reserva de mana do que o normal enquanto atravessavam esta serra. Mesmo a reserva de mana de Vandaliel de 110 milhões de mana não era suficiente para enfrentar toda a natureza. Eu acho que isso é bastante carne. Como disse a jovem Ghoul que colocou a cabeça para fora de uma carruagem, os 3 Wyvern forneceriam nutrição suficiente para manter a fome e a fadiga dos Ghouls sob controle por hoje. Embora fossem a classe mais baixa de dragões, eles ainda eram dragões, então sua carne era deliciosa e nutritiva. Seus órgãos podiam ser usados como materiais para alquimia, mas também eram nutritivos para comer. Além disso, suas escamas, ossos e membranas de asas poderiam ser usados como materiais para fazer armaduras, enquanto suas presas e garras poderiam ser transformadas em armas. Mas para derrotar 3 Wyvern em 5, se você os levasse para a Guilda dos Aventureiros, poderia viver no luxo por um tempo. Kashia. Você poderia derrotá-los, Kashia-san? Vandaliel. Sem chance. Eu nem gostaria de lutar contra um deles. Kashia. Conteúdo patrocinado. Kashia balançou a cabeça enquanto falava. Ela havia sido uma aventureira que Bubobil havia capturado e transformado em sua propriedade privada, mas agora ela era uma Ghoul. Noble Orcs eram individualmente mais fortes que os orcs normais, mas não eram tão férteis. Então ela foi resgatada pelo grupo de Ghouls de Basgia antes de engravidar e então passou pelo ritual de transformação Ghoul. A guilda nos considera mortos e eu prefiro ser um Ghoul do que ser tratado como uma mulher que os monstros usam como brinquedo. Eu nem tenho família, de qualquer maneira. Kashia. Naquela época, ela estava mentalmente quebrada, mas recentemente se recuperou o suficiente para dizer essas coisas. Mas parecia que ela ainda temia os homens até certo ponto, então ela estava andando na carruagem de Sam. Como Vandaliel era uma criança e Sam era um morto-vivo, eles aparentemente eram bons para ela. Eles pararam para dissecar os corpos dos Wyvern e Vandaliel colocou Bombard e Lemures no céu para vigiar. O fato de estarem sob ataques tão perigosos pelo menos uma vez por dia mostrava como era difícil cruzar essa cordilheira. Aventureiros normais não teriam durado mais do que alguns dias. Se não fosse pela quantidade anormal de mana de Vandaliel e a habilidade Status Effect Resistance que o impedia de ser afetado pelo mal da altitude, ele também não teria durado muito tempo. Mas os ataques de monstros também eram uma oportunidade de obter comida fresca. O problema seguinte era mais complicado. Que é um. Com as carruagens paradas, uma criança goblin negra tentou dar passos cambaleantes para descer da carruagem, mas em vez disso caiu no chão e começou a chorar. Surpresa com isso, uma criança kobold negra começou a chorar também. Ei, você não pode sair da carruagem. O que é? Está com fome? Você é uma criança gananciosa, não é? 2 mulheres Ghoul pegaram cada uma dessas crianças e começaram a amamentá-las. Elas eram as mães deste Goblin e Kobold. Muitas das mulheres Ghoul que Vandaliel resgatou da vila dos nobres orcs estavam grávidas. Bem, esse era o propósito pelo qual eles foram mantidos em cativeiro, então era de se esperar. Vandaliel sugeriu indiretamente que seria possível para ele usar a magia do atributo da morte para causar abortos para eles, mas as mães rejeitaram sua oferta. Se cuidarmos deles desde o nascimento, eles crescerão para nos obedecer. Zadiris. Aparentemente foi assim. Se os tempos fossem pacíficos, eles não teriam ido tão longe a ponto de usar seus próprios úteros para criar filhos Goblin e Orc, mas neste momento de crise, eles aparentemente recusaram o aborto para aumentar seus números o máximo possível. Como as aldeias das mulheres Ghoul que foram mantidas em cativeiro tiveram seus homens exterminados, elas tiveram que compensar a perda de força de trabalho. A propósito, todas as crianças goblins, kobolds e orcs nasceram com pele pelo pretos. Os goblins normalmente tinham pele verde e os orcs tinham um tom rosa claro. Kobolds normalmente tinham pelo preto às vezes, mas todos eles serem pretos era incomum. Vandaliel adivinhou que sua mana era a causa disso.
pensando que seria ruim se os fetos que as mulheres Gol decidiram dar à luz fossem afetados pela partida dos Gols do ninho do diabo. Ele usou transferência de mana para transferir sua espessa mana para as mulheres grávidas e seus filhos ainda não nascidos. Como resultado, os fetos se desenvolveram no mesmo ritmo rápido que teriam no ninho do diabo e nasceram saudáveis. Embora fossem negros por algum motivo, não era uma coisa ruim, e ninguém pretendia reclamar que eles eram sinistros ou algo assim. Mas apenas no caso, ele os examinou com avaliação para encontrar bebê Goblin negro, bebê Anubis, Orcas Baby. Estes foram os nomes exibidos para os bebês Goblin, Kobold e Orc. Por alguma razão eram novas raças. Eu me pergunto o que isso significa? Diga-me por favor, Darwin Sensei. Vandaliel. Quem é esse Van? Foi um dos horríveis pesquisadores daquele mundo chamado Origem? Bas Dia? Não, era uma pessoa muito famosa na história de outro mundo. Vandaliel. Vandaliel, que inadvertidamente criou novas raças de monstros, olhou para o céu com um olhar distante, mas provavelmente estava olhando para a pessoa errada para responder a sua pergunta. Bem, está tudo bem, não está? Eles parecem mais espertos que os goblins normais, mais fortes que os kobolds normais e mais bem comportados que os orcs normais. Zadiris. Não se preocupe com isso, essas crianças só precisam ser treinadas pelos homens. Foi assim para mim também. Vigaro. Sim, eu só fui treinado por Vigaro também. Bas Dia. Zadiris não parecia muito preocupado com o nascimento das novas raças, enquanto Vigaro e Basdia contavam a Vandaliel sobre o relacionamento que os homens Gol tinham com as crianças. Bem, mesmo que Vandaliel se preocupasse com isso agora, era tarde demais. Ele já havia compartilhado sua mana com todas as mulheres grávidas. Isso me lembra, eu costumava te dar leite assim também. Você ficaria reservado no começo, mas depois começaria a beber em transe. Olá, alguém? De repente, ele parece estar em agonia. Caxia. Está bem, Darcia-sama estava apenas relembrando os tempos em que costumava amamentá-lo. Ouvir isso é o que está causando a agonia de Bokshan. Saria. Bokshan, você ainda é uma criança, então não há nada para se envergonhar. Por favor, tenha um pouco mais de confiança. Rita. Como Caxia não podia ver Darcia, ela ficou naturalmente surpresa ao ver Vandaliel agonizando silenciosamente por alguma coisa. Mas esta era apenas uma cena normal para Saria e Rita. Mesmo Zadiris e os outros Gols que não podiam ver Darcia não ficaram surpresos neste ponto. Conteúdo patrocinado. O problema da correria dos bebês era que Darcia iria relembrar o passado, fazendo com que Vandaliel sofresse de constrangimento. Mas essa onda de bebês logo acabaria. Os monstros se reproduziam rapidamente, as mulheres que haviam sido mantidas em cativeiro dariam à luz o último dos filhos em breve. As crianças monstruosas se desenvolviam rapidamente, então paravam de ser amamentadas um mês depois disso. Vandaliel, se a criança na minha barriga é um menino, posso realmente nomeá-lo depois de você? Há 2 pares de Dakuten asterisco em seu nome, então seria perfeito como um amuleto da sorte. Build. TLN asterisco. Já mencionei isso antes. Dakuten são um par de traços que mudam a pronúncia de um caractere hiragana ou katakana em japonês. Por exemplo, ta é pronunciado da quando esses 2 traços no canto superior direito do caractere são adicionados. Todos os nomes Go até agora, Zadiris, Vigaro, Basdia, Build, etc., contêm 2 personagens com Dakuten, com exceção de Tareia e Caxia porque eram originalmente humanos. O nome de Vandaliel também tem 2 personagens com Dakuten. Como Vandaliel podia dizer ao olhar para o grande abdômen de Build, que estava grávida há 7 meses, ela e os outros 9 Gols grávidas de crianças Go dariam à luz em breve. A propósito, os Gols aparentemente se desenvolveram no mesmo ritmo que os humanos. Se eu resolver a taxa de natalidade das crianças Go, estarei lidando com isso nos próximos anos. Vandaliel. Como espírito, as memórias de Darcia estavam um pouco quebradas, então algumas coisas a fizeram repetir as mesmas palavras indefinidamente. Enquanto Vandaliel se perguntava se ele simplesmente tinha que se acostumar com isso, seus olhos ficaram distantes novamente. E o último problema era cuidar dos Gols cujas condições físicas haviam se deteriorado por terem saído do ninho do diabo. Eles estavam prestando atenção para se certificar de que ninguém estava ficando doente. Tareia ficou particularmente fraca. Sinto muito, Vansama. Tareia.
Tareia envelheceu a ponto de Vandaliel sentir vontade de responder: você prometeu não dizer isso, Ototsuan. Asterisco. TLN asterisco. Ok, isso é estranho. Aqui está o resultado da minha melhor tentativa de pesquisar no Google as origens disso. Ototsu é um termo para pai que foi usado na era Meiji de 1868 a 1912, e toda a linha parece ser um clichê, linha muito usada em filmes de drama histórico. Esta é basicamente uma maneira indireta de dizer que Tareia é realmente velha. Ela era saudável enquanto vivia no ninho do diabo. Ela até ficou animada com a migração, mas quando eles deixaram o ninho do diabo, seu corpo e mente ficaram mais fracos. Que pena, mostre um pouco mais de espírito, sim. Zadiris. Ku não é natural para você ser tão saudável quando envelheceu ainda mais do que o Tareia. Parecia que sua velhice era de fato a causa disso. No entanto, Vandaliel usou Yuffie Transformation para reverter a idade física de Zadiris para combinar com sua aparência física de meio adolescente. Como os Ghouls tinham a característica única de não envelhecer após a gravidez, ninguém havia notado isso. Asterisco tosse asterisco, conseguimos até obter materiais viver, mas não estou em condições de usá-los. Quando eu era humano, toquei neles uma vez, são materiais que eu ansiava por usar. Tareia. Assim que chegarmos ao novo ninho do diabo, você ficará saudável e poderá fazer equipamentos novamente. Vandaliel. Vandaliel deu um tapinha nas costas de Tareia e a confortou enquanto verificava se ele podia ver a sombra da morte. Quando a hora dela chegasse, ele pretendia usar Yuffie Transformation nela também. Ter rumores estranhos flutuando seria um preço barato para que Tareia recuperasse sua saúde. Muito obrigado, Vansama. Mas ao invés de se preocupar apenas comigo, você também tem que cuidar daquela garota. Tareia apontou para o Live Dead que estava deitado nas proximidades. O morto-vivo que Luciliano havia abandonado não dava nenhum sinal de movimento além dos batimentos cardíacos e da respiração. Como era como um cadáver vivo, precisava de alguém para cuidar dele. O Live Dead era um morto-vivo no sentido de que não tinha alma. Mas como seu corpo estava vivo, ele morreria de fome se não comesse. Ficaria doente se deixado em condições insalubres e desenvolveria escaras se deixado na mesma posição por muito tempo. Mesmo que não tivesse alma, tratá-lo assim não seria agradável de se ver e poderia até ter efeitos negativos no nascituro. O Live Dead foi engravidado pelo Noble Orc Bulgoga e Vandaliel havia diluído os genes do monstro e tinha o espírito da mulher cujo cadáver foi usado para fazer o Live Dead possuir aquele feto. Esse feto agora estava se desenvolvendo dentro do Live Dead. Era apenas o segundo mês de gravidez, mas já havia uma pequena protuberância no abdômen do Live Dead, talvez devido ao que restava dos genes do Noble Orc. Bem, separar os Vivern provavelmente vai demorar um pouco, de qualquer maneira. Vandaliel. Vandaliel puxou o Live Dead ao lado de Tareia junto com todo o tapete em que estava deitado. Kashia silenciosamente se perguntou como aqueles braços e pernas finos eram tão fortes, mas ele também possuía a habilidade força sobre-humana. Como sua força física já superava a de um homem adulto, não havia necessidade de usar magia para uma tarefa como essa. Como todos os outros eram Ghouls que nasceram com a habilidade super-humana Strength, Kashia foi a única a se surpreender com isso, já que ela era humana até 2 meses atrás. Sobre o que devemos falar hoje? Oh sim, vamos falar sobre o que vamos fazer no ninho do diabo para onde vamos. Sem notar a surpresa de Kashia, Vandaliel começou a falar com o morto-vivo ou mais precisamente com seu abdômen. Em um programa de televisão na Terra, ele viu que conversar com crianças ainda não nascidas era um bom cuidado pré-natal. Se ele se lembrava bem, era um documentário sobre como os gênios nasciam. Embora o tio de Vandaliel tivesse banido os luxos de Vandaliel de forma bizarra, ele era surpreendentemente receptivo a coisas que não considerava luxos. Graças a isso, Vandaliel pôde assistir televisão, embora não com frequência, e até acessar a internet. No entanto, ele não sente um pingo de gratidão por seu tio por isso. Quando chegassem ao ninho do diabo, reparariam partes da cidade arruinada, encontrariam monstros feras com carne deliciosa. Se houvesse restos de uma antiga casa de banho pública, então Vandaliel queria consertá-la também e mergulhar seu corpo nas banheiras. E da próxima vez ele definitivamente conseguiria fermentar nozes e bolotas para fazer algo próximo ao miso.
Vandaliel conversou com o bebê sobre essas perspectivas futuras brilhantes sem mencionar a amargura de suas vidas passadas. Ele acidentalmente deixou escapar um pouco de seu conhecimento de outros mundos, fazendo com que Kashia inclinasse a cabeça confusa com a menção de Misso, mas Vandaliel não deu atenção a isso. Quando estamos fazendo coisas assim, realmente parecemos uma família, não é? Tareia. Que tipo de estrutura familiar é essa? Kashia. Tareia sorriu enquanto falava enquanto Kashia questionava suas palavras. Era fácil dizer de relance que todos eles eram de raças diferentes, mas se alguém ignorasse isso, talvez a cena pudesse ser imaginada como a irmã mais velha, Tareia, e o irmão mais novo com uma grande diferença de idade, Vandaliel, parecendo depois da mãe grávida, o Live Dead. Aquela Tareia, ficando na minha frente e chamando Van de família dela. Basdia. Não se preocupe com isso. Tenho certeza que ela pensa que se tornou a avó dele. Zadiris. Eu posso ouvir você, você sabe. Vansama, estou sendo provocado por Zadiris, que é 30 anos mais velho que eu. Tareia. Sim, todos são minha família. Vandaliel. E assim a jornada dos Ghouls através da cordilheira transcorreu sem problemas, graças ao habilidoso gerenciamento de mana de Vandaliel. Conteúdo patrocinado. Você adquiriu a habilidade de engenharia. Metade do mês de maio havia passado e agora era a época do ano em que as pessoas na Terra teriam acabado de aproveitar a Semana Dourada quando Vandaliel e os Ghouls finalmente chegaram em frente às ruínas do Ninho do Diabo. As ruínas do Ninho do Diabo ficavam em uma bacia entre duas cordilheiras, larga o suficiente para levar 3 viagens a pé. Era fácil imaginar que quando as pessoas viviam aqui, havia campos de cultivo se expandindo em todas as direções. Levamos cerca de 3 meses para chegar aqui. Para chegar ao reino de Orbomi, eu teria que cruzar outra cordilheira, então digamos que demore mais 3 meses. Mesmo que a nação do escudo Mirg não tivesse enviado aquela força de extermínio, poderia ter levado cerca de 1 ano. Vandaliel. Não, acho que teria sido ainda mais rápido se você, Sam e os mortos-vivos viajassem sozinhos. Basdia. Vandaliel, agora com quase 3 anos, deu um suspiro ao pensar em quão longe ficava o reino de Orbomi. E então ele se animou novamente, sabendo que foi aqui que realmente começou. Daqui em diante ele entraria nas ruínas do Ninho do Diabo e trabalharia duro com todos para torná-lo um lugar onde os Ghouls pudessem viver. Vandaliel olhou para as ruínas do Ninho do Diabo que tinham uma atmosfera misteriosa que causaria medo nos corações dos aventureiros novatos. Havia altas muralhas de pedra que antes eram resistentes, mas agora estavam desmoronando em alguns lugares e corroídas pela vida vegetal. O que antes era uma cidade era visível além deles, uma visão trágica de incontáveis edifícios em ruínas. E o castelo branco que ainda se elevava no céu de alguma forma parecia um esqueleto sem carne. Mas o que era ainda mais ameaçador era que, apesar de ser uma ruína sem ninguém morando lá, havia uma presença espessa flutuando no ar. O movimento das árvores podia ser ouvido apesar de não haver vento, e gritos ásperos ecoavam pelas ruínas. Congelava a espinha pensar que esses ruídos não eram necessariamente feitos por coisas vivas. Este ninho do diabo definitivamente continha monstros que nem mesmo Zadiris e Darcia conheciam. E alguns desses monstros podem ser de alto nível. Vandaliel havia confirmado que havia muitos mortos-vivos, mas isso não significava que todos os monstros seriam mortos-vivos. Era até possível que dragões habitassem este lugar, e também poderia haver masmorras perigosas. Este foi o lugar que os Ghouls tiveram que construir uma vila para morar e encontrar uma fonte de comida e materiais. Vandaliel usou os insetos mortos-vivos para pesquisar a área, mas havia muitas coisas que ele não conseguia ver corretamente através da visão compartilhada dos olhos compostos dos insetos e muitos deles foram inesperadamente esmagados por monstros ou misteriosamente pararam de responder a ele. A partir daqui, Vandaliel teria que usar seus próprios olhos e ouvidos para desafiar este mundo perigoso e desconhecido. Comecei a ficar animado. Essa aventura desconhecida fez o coração de Vandaliel palpitar não de medo, mas de excitação. Como sempre viveu em um mundo limitado na Terra e na origem, ele se emocionava toda vez que visitava uma terra desconhecida. Ele não gostou que eles só tivessem vindo aqui porque estavam fugindo da força de extermínio, mas isso não fez o novo mundo que se expandia no horizonte diante de seus olhos parecer mais opaco. Bem então, vamos montar acampamento um pouco fora das ruínas. Vandaliel.
todos, preparem-se para montar acampamento. Zadiris. Estacione alguns vigias. Estamos perto de um ninho do diabo, então não baixe a guarda. Vigaro. E assim os Ghouls começaram seriamente seus preparativos para montar acampamento. Porque uma nova aventura os esperava, eles tinham que garantir que suas condições físicas e mana estivessem no máximo. Aliás, depois da corrida dos bebês, a população do grupo estava se aproximando de 600. Orcs geralmente nasciam um de cada vez, mas goblins e kobolds normalmente nasciam em grupos de 3, e aparentemente isso não mudava mesmo se eles nascessem do útero de outra raça. E então havia cerca de 50 goblins negros, 100 anubises e 60 orcazes. Sua população agora excedia o que a aldeia de Bugogan havia alcançado. Rei, me ajude com meu estudo. Rei, peguei um osso estranho. Eu estou dando a você. Fugo. Rei, você ficou menor? E talvez por causa da influência do mana do atributo da morte que eles receberam antes de nascerem, ou talvez simplesmente porque aprenderam com seus pais. Eles eram muito apegados a Vandaliel. Vandaliel ficou feliz com isso, mas... eu me pergunto se um nobre pode ser um rei Ghoul ao lado? Vandaliel sussurrou essas palavras para si mesmo enquanto olhava para o Orcas que já era maior que ele aos 2 meses de idade.